Era uma noite fria de inverno, daquelas que convidam a gente a ficar em casa, debaixo das cobertas. Mas para o pequeno Samuel, de apenas 7 anos, a rua era a sua casa. Encolhido num beco, com o estômago a roncar mais alto que os trovões distantes, ele sonhava com um prato de comida quente e um abraço. A sua única companhia era um cãozinho vira-lata, que ele chamava de Sombra, porque nunca o abandonava. Naquela noite, a fome era tanta que Samuel decidiu fazer algo que nunca tinha feito: entrar numa pequena padaria que ainda estava aberta. O cheiro de pão fresco era quase uma tortura. Ele ficou ali, na porta, apenas a observar, com os olhos a brilhar. O padeiro, um senhor idoso chamado Arthur, notou o menino e o seu fiel companheiro. Ele não disse nada, apenas pegou 2 pães quentinhos, colocou-os num saco e caminhou até a porta. Entregou-os a Samuel com um sorriso que aquecia mais do que qualquer cobertor. A partir daquele dia, todas as noites, sem falhar, Samuel e Sombra iam até a padaria, e o senhor Arthur estava sempre lá, com 2 pães e um sorriso à espera. Tornou-se um ritual silencioso de bondade e gratidão. Samuel nunca pedia, e Arthur nunca perguntava. Era um acordo selado. No olhar, os anos foram passando, e a rotina continuou. Samuel cresceu. Já não era mais o menino assustado do beco, com o apoio discreto de Arthur, que por vezes lhe arranjava pequenos trabalhos na padaria, como varrer o chão ou organizar os sacos de farinha. Ele conseguiu voltar a estudar. Era um aluno dedicado, esforçado, sabia que a educação era o único caminho para mudar a sua história. Arthur via no rapaz a mesma determinação que ele próprio tivera na juventude, quando chegou à cidade sem nada e construiu a sua vida com farinha e fermento. Sombra, agora um cão idoso, continuava fielmente ao lado de ambos, dormindo num cantinho quente da cozinha da padaria. Samuel aprendeu com Arthur não apenas a fazer pão, mas a ter paciência, a ser honesto e a valorizar o trabalho duro. A padaria tornou-se o seu verdadeiro lar, e Arthur, a figura paterna que ele nunca teve. A amizade deles era como a massa do pão, crescia a cada dia, alimentada por respeito e carinho. Samuel sonhava em um dia poder retribuir tudo o que aquele homem tinha feito por ele. Ele queria tornar-se alguém, não por vaidade, mas para poder cuidar de Arthur na sua velhice, assim como ele cuidou dele na sua infância. Um dia, porém, uma reviravolta inesperada abalou a vida tranquila que eles tinham construído. O senhor Arthur adoeceu gravemente. O médico disse que ele precisava de uma cirurgia cara e urgente, algo que as suas economias de uma vida inteira a vender pão não podiam cobrir. O desespero tomou conta de Samuel. Ver o seu herói, o homem forte e gentil que o salvou, agora frágil numa cama de hospital, partia-lhe o coração. Ele sentiu-se impotente. O que podia ele, um jovem que ainda estava a começar a vida, fazer para salvar o homem que lhe deu tudo? Foi então que Samuel se lembrou das lições de Arthur. Quando a vida te dar limões, não faças só limonada. Abre uma banca e vende a melhor limonada da cidade. Ele tinha de fazer alguma coisa. Ele tinha de lutar. Samuel teve uma ideia. Ele lembrou-se de um antigo livro de receitas que Arthur guardava como um tesouro. Dentro dele havia uma receita secreta de um pão especial, que Arthur dizia ser mágico. Um pão que a sua avó costumava fazer e que, segundo a lenda da família, trazia sorte e felicidade a quem o comia. Era uma receita complexa, que exigia ingredientes raros e um processo de fermentação muito longo. Arthur nunca o tinha feito para vender, pois era demasiado trabalhoso. Mas Samuel sabia que aquela
Era a sua única esperança. Ele passou dias e noites na padaria, a estudar a receita, a testar as proporções, a errar e a tentar de novo. Com o velho Sombra, a observa-lo atentamente. Ele colocou em cada amassar de massa toda a sua gratidão, toda a sua esperança e todo o seu amor por Arthur. Finalmente, após inúmeras tentativas, ele conseguiu. O pão era perfeito. Tinha uma crosta dourada e estaladiça, um miolo incrivelmente macio e um aroma que preenchia toda a rua, atraindo a atenção dos vizinhos. Samuel decidiu então organizar uma grande venda na frente da padaria. Ele escreveu a história do Sr. Arthur num cartaz e explicou que todo o dinheiro arrecadado com a venda do Pão da Esperança, como ele o batizou, seria para pagar a cirurgia. A notícia espalhou-se rapidamente pela cidade. As pessoas que conheciam a bondade do velho padeiro ao longo dos anos vieram em massa para ajudar. Formaram-se filas enormes. Pessoas que, em algum momento, também tinham sido ajudadas por Arthur, apareceram para retribuir. Vieram os que ganharam um pão quando não tinham dinheiro, os que receberam um conselho amigo, os que simplesmente apreciavam o seu sorriso diário. A comunidade inteira uniu-se. Samuel trabalhou sem parar, fazendo fornada atrás de fornada do pão mágico. No final do dia, exausto, mas com o coração a transbordar, ele contou o dinheiro. Tinham conseguido mais do que o suficiente para a cirurgia. A operação de Arthur foi um sucesso. Quando ele acordou, viu Samuel ao seu lado, a sorrir, com os olhos cheios de lágrimas. "Conseguimos, meu pai", disse Samuel, usando pela primeira vez a palavra que sempre esteve no seu coração. Arthur, emocionado, segurou a mão do rapaz e disse com a voz fraca: "Não, meu filho, tu conseguiste. O verdadeiro pão mágico não é a receita, mas sim a bondade que plantamos. E hoje colhemos a mais bela de todas as fornadas." Sombra, que tinha conseguido entrar no quarto de hospital, abanava o rabo, como se entendesse tudo. Esta história ensina a nós uma lição poderosa. A bondade é como uma semente. Quando a plantamos, mesmo que seja com um gesto simples como dar um pão a quem tem fome, ela cria raízes profundas. E um dia, sem que esperemos, ela floresce e transforma-se numa floresta inteira de generosidade, pronta para nos abrigar quando mais precisarmos. Um pequeno ato de compaixão pode iniciar uma corrente de bem que transforma vidas, comunidades e o mundo. Nunca subestime o poder de um gesto gentil. Ele pode não só alimentar um estômago vazio, mas também a alma de quem o pratica e de quem o recebe, criando laços que o tempo não pode apagar. O maior legado que podemos deixar não é o que acumulamos para nós, mas o que damos aos outros. Obrigado por assistirem. Se esta história tocou o seu coração, deixe um comentário e compartilhe este vídeo para espalharmos mais sementes de bondade pelo mundo. Inscrevam-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Até a próxima!